Na Wikipédia, todos os artigos precisam ter fontes, e precisam ter fontes confiáveis. Só que nem todos os artigos têm fontes, né? Muitos são antigos e foram criados numa época em que a comunidade da Wikipédia era menos ativa, menos restritiva e aceitava mais artigos de baixa qualidade. Então a gente tem muitos artigos que carecem de fontes. Se a gente vier aqui nessa categoria, a gente consegue ver eles por mês e por ano. Então aqui, por exemplo, a gente tem artigos que carecem de fontes desde setembro de 2010. E o que eu vou fazer hoje é colocar fonte em algum deles. Então eu consigo ver, né, todos os artigos que foram marcados como faltando fontes nesse mês. Então aqui a gente tem, por exemplo, área de proteção ambiental e recuperação urbana do Jequiá. Eu me interesso mais por coisas de biologia, então vou procurar coisas de biologia aqui. Tem um lugar. Isso deve ser um álbum, tem muito álbum, muita coisa de música. Não, é um filme. Nossa, tem muita pouca coisa aqui nessa área de proteção ambiental. Beleza. Tá, vamos nessa área de proteção ambiental. Então, a primeira coisa é procurar no Google. Né? Se ela for famosa, provavelmente você vai ter fontes confiáveis falando sobre. Então já abri aqui esse Ilha Notícias, que eu não sei, e tem esse site do Governo do Rio, que é mais confiável. Revista de Educação Ambiental. Legal. Um estudo. Tem um decreto. Legal. A primeira coisa, na verdade, é ler o artigo. Então, localizado na Ilha do Governador, a APARU, Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana do Jequiá, foi criada como saída para preservar a águia de mangue que cobria a região, às margens da Baía do Guanabara. O entorno dessa baía já contou com 260 km², seu entorno coberto de mangues. Hoje resta menos de um terço da área original. O manguezal, localizado na foz do rio Jequiá, é a maior área preservada do município do Rio de Janeiro. Ok. A partir do decreto tal, no dia 31 de agosto de 93, a área foi transformada em APARU. A preservação e recuperação se deu graças a iniciativas dos próprios moradores da colônia de pescadores que circunda a área, bem como os moradores da região do entorno. Melhorias socioambientais foram implantadas pela prefeitura desde então, mas hoje em dia o Jequiá sofre com descaso e falta de investimentos públicos. A gente pode ver aqui no histórico que assim teve uma edição grande, né, que acrescentou 874 bytes e todas as outras foram coisas pequenas. Então a gente pode comparar essa edição aqui que acrescentou 94 bytes, mudou um pouquinho o texto, né, mas pouca coisa e não colocou fontes. Então nesse site Ilha Notícias, né, para saber se um site é confiável, é bom ver aqui em Quem Somos. Quando tem um Quem Somos já é um bom sinal, né? E mostra que assim parece ser um jornal que existe, né? Então, apesar de não ser a fonte mais confiável de todas, tem a estrutura mínima de um jornal, que é Quem Somos, contato e tal. Então, assim, não usaria Ilha Notícias como fonte para artigos políticos, né? Mas como é uma coisa mais ligada ao meio ambiente e é uma coisa bem local, acho que faz sentido. Beleza. Aqui vai ter. Vamos pegar esse do site do Rio, que eu acho que é melhor. Então, a área de proteção ambiental foi criada em 93 com o intuito de minimizar os impactos, blá 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 blá. Então, o que eu posso fazer? Já tem essa afirmação aqui. Então, eu clico aqui em editar, eu abro o editor visual, né? Então eu consigo ler isso como se fosse um texto do Word, né? Eu consigo ler exatamente o que está mostrando. E aí, para citar a fonte, eu clico aqui em citar e eu colo a URL do site que eu quero.
ele vai tentar gerar uma citação automática. Então, ó, não foi uma citação muito boa. Por quê? Porque ele não colocou o título que eu gostaria. O título que eu quero é esse aqui: Área de Proteção Ambiental na ilha completa 25 anos. E o título ele colocou outra coisa. Então eu venho aqui, apago o anterior e coloco o que eu quero. A data está aqui, 2018, agosto 31. Então, na data de publicação, 2018, 08 de agosto 31. Nome do website, acho que seria bom colocar. O nome do website acho que pode deixar, mas publicado coloca Prefeitura do Rio de Janeiro. Como que está escrito? Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro, beleza. Autor. Algumas notícias não tem autor. Isso é chato, mas é a realidade, então não tem muito o que fazer. E é isso. Data de acesso já tem, beleza. Aplicar mudanças. Então agora já tem uma fonte, né? Mas como que essa fonte vai aparecer? Eu gosto de vir aqui no editor edição de código fonte, né, que eu estou acostumado. Então se eu venho aqui no código fonte, eu consigo ver exatamente o que eu mudei no código. Então eu adicionei essa fonte aqui. Aí eu venho aqui no final e eu coloco referências, porque isso é uma predefinição que vai colocar exatamente as referências. Eu venho aqui embaixo mostrar previsão. E aí ele já cria essa seção referências e aí tem o link, né? Então se eu clicar aqui no 1, eu venho exatamente aqui, que é onde eu coloquei essa fonte. E aí se eu quiser usar a fonte mais de uma vez, né? Eu venho aqui, eu pego no código fonte, eu vou fazer no visual para vocês verem como que é. Então quero voltar para o visual, venho aqui, edição visual. E aí, por exemplo, eu quero escrever que em 2018 a Parou comemorou 25 anos de existência com uma programação cultural e educativa, né? Foi isso que aconteceu, atividades educativas. Aí eu venho aqui e aí eu clico citar, mas eu já usei essa fonte, então eu não preciso adicionar uma citação. Eu posso vir aqui e reusar. Aí eu escolho essa aqui do Rio de Janeiro mesmo que eu quero e pronto. Então se eu quisesse deixar só assim, só corrigir esse erro aqui, eu poderia vir publicar e escrever o que eu fiz. Mas eu ainda vou editar um pouquinho mais as coisas aqui, então depois eu mostro como que ficou. Ok, já editei mais um pouquinho. Mudei um pouquinho o início, né? Porque o livro de estilo da Wikipédia coloca sempre o comecinho em negrito, né? Sendo o próprio título. Outra coisa que eu fiz, eu coloquei o decreto, que antes era só um link, agora está como uma referência, né? Que fica mais padrão. E eu achei algumas notícias falando sobre além dessa notícia da prefeitura, algumas notícias falando sobre a Parou. E aí eu coloquei aqui duas atividades ecológicas, né, que eles receberam visita de escola e tal. E também uma polêmica que teve, que eles queriam construir a Vila Olímpica das Olimpíadas do Rio de Janeiro dentro da Parou. E aí teve resposta da população, né, que eles não queriam. E aí eu peguei uma fonte do Globo, né, que se a gente for pro Globo, tem esse paywall, né, a gente não consegue acessar, não dá para ler, mas felizmente tem essa cópia arquivada num site que chama Wayback Machine, que aí com ele a gente consegue ler a matéria, mesmo se o Globo apagar, mesmo se o Globo editar, se ele mudar alguma coisa, a gente ainda vai conseguir ler a matéria do jeitinho que ela foi salva. Só esperar um pouquinho que ela carrega. Ok, então tá aqui, né? São os mesmos conteúdos que tem no Globo, mas é essa cópia salva no Wayback Machine, que é um site muito legal, muito útil, muito importante.
E é isso, ainda vou continuar mexendo algumas coisas aqui. Eu encontrei algumas fontes acadêmicas que falam sobre a Paru, né? Então a gente tem essa que analisa a educação ambiental na Paru, né? E fala um pouquinho sobre o Centro de Educação Ambiental que tem lá. Eu achei esse outro que fala sobre a implantação da Paru, né? Então traz um pouco a história e tudo mais. E eu achei esse outro que é mais sobre a história do lugar, né? Relação de poder, uma coisa mais de humanas, né? Tanto que é em história social, faz essa discussão mais para esse lado político, né? Por enquanto, já coloquei bastante fonte, o teu artigo já aumentou, né? Tem uma definição do que é a Paru, tem algumas coisas, algumas notícias mais recentes, tem fontes confiáveis, né? Por exemplo, da prefeitura do Rio de Janeiro. Então, por enquanto eu vou deixar assim, mas depois eu volto aqui e continuo. Então, é sempre legal colocar o resumo da edição. Então, acrescentei fontes e informações, pode ser uma coisa bem simples. Fontes, informações e notícias. E pronto, publicar. Beleza. Então é isso. É um. Agora este artigo a seção cita fontes confiáveis e independentes. Né? Eu poderia tirar esse banner, mas eu gosto de deixar para outra pessoa tirar, né? Porque senão tem um pouco de receio de ficar um pouco enviesado, né? É legal outra pessoa vir aqui e falar, não, beleza, agora que tá cheio de fontes e tá de boas. E é isso, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje.